Então vamos lá? Eu quero começar falando um pouco sobre a definição de nocicepção e nociceptores, que são importantes ao longo do curso todo. Nocicepção, então, é um processo pelo qual um estímulo, seja ele térmico, mecânico ou químico, é detectado pelas fibras periféricas, fibras dolorosas. E nociceptor é essa fibra, são os neurônios sensitivos que respondem aos estímulos nocivos. A definição de nociceptor ela é mais funcional, diferente de outras definições na área da saúde que são mais estruturais, né? Então, o nociceptor a gente chama que é a fibra que responde ao estímulo doloroso. E diversas fibras sensoriais no corpo, a gente tem um corpúsculo específico para sentir. Então, por exemplo, tato e outras sensações. Mas as fibras de dor especificamente, elas captam dor por terminações nervosas livres e não um corpúsculo especializado. A estrutura dessas fibras, então, começa lá na periferia, num local possível de lesão, passa pelo gânglio da raiz dorsal, onde fica o seu corpo celular, que é o centro de produção de todas as substâncias celulares, e vai terminar, ou seja, o fim da sinapse dela, vai ser no corno da raiz dorsal da medula, onde ela vai fazer sinapse com o segundo neurônio da dor. E existem dois tipos de fibra que podem carregar informação dolorosa, as fibras A delta e as fibras C. As fibras A delta, elas são pouco mielinizadas, mas elas têm um pouco de mielina, que ajuda na condução. Elas têm um diâmetro um pouco mais médio, se comparado com as outras fibras, e conduzem a dor de forma mais rápida do que as fibras C. Então a gente diz que as fibras A delta conduzem a dor rápida, que é aquela dor, por exemplo, quando você dá uma canelada numa quina de uma mesa. Você sente a dor muito rápida e muito aguda. As fibras C são as fibras que não têm mielina. Elas têm um diâmetro menor por causa disso, e por não ter mielina também, elas têm mais dificuldade de condução. Então elas conduzem a dor chamada lenta, que é aquela dor que demora um pouco mais para chegar até o corno dorsal da medula e prosseguir o seu caminho naturalmente. As fibras A delta, elas são receptores unimodais, quer dizer, uma fibra A delta ela só capta estímulos dolorosos mecânicos ou estímulos de temperatura, elas só respondem a um tipo de estímulo. Enquanto as fibras C são receptores polimodais, elas respondem também a estímulos mecânicos, mas podem responder a estímulos térmicos e químicos que as fibras A delta em geral não respondem. E aí, esse slide mostra um pouco do caminho de um sinal doloroso. São 4 processos importantes de serem estudados, que é a transdução, transmissão, modulação e percepção. Para o primeiro neurônio, o importante são os dois primeiros, a transdução e a transmissão. Então, a transdução é a energia de um estímulo, térmico, mecânico ou químico, convertida num sinal elétrico pelos nossos receptores. E a transmissão é a propagação do potencial de ação até o cérebro, no caso do primeiro neurônio, até o corno dorsal da medula. Falando da transdução, eu falei antes que os nossos receptores eles têm terminações nervosas livres, não um corpúsculo especializado. E isso é assim mesmo, mas existem alguns canais na periferia que traduzem o estímulo doloroso para que o nosso receptor comece a conduzir o potencial de ação que vai gerar dor depois. Essas estruturas eles são receptores periféricos e eles têm ligantes muitas vezes específicos. Esses receptores periféricos que podem ser sensibilizados por citocinas, outros mediadores inflamatórios, num processo que a gente chama de sensibilização periférica, que a gente vai ver numa outra aula desse curso. Então, mostrando um pouco mais de perto o terminal periférico desse nosso receptor, a gente vê diversos canais que têm vários ligantes específicos. Os mais discutidos eu coloquei 3 exemplos, que é o canal de ácidos, que é o ASIC, que vê H+, ou prótons, os canais vaniloides, que são os TRPV, que são estimulados principalmente por substância P, e os canais acoplados à proteína G, que são estimulados por bradicinina, ATP e prostaglandinas. Esse é o mecanismo pelo qual os estímulos são transformados num sinal doloroso pelo próprio neurônio, através desses canais na periferia. O potencial de ação, então, ele é gerado principalmente por canais de sódio, voltagem dependentes, que são estimulados depois que os receptores periféricos captam alterações de substâncias que vêm de um estímulo doloroso. E os principais canais de sódio são NaV1.8. Tem vários subtipos de canais de sódio diferentes, alguns mais relacionados à geração do potencial de estímulo, outros relacionados mais à condução do potencial de ação. Mas o que é importante é que são canais de sódio que fazem esse papel. Tanto é que algumas pessoas que têm mutação nesses canais de sódio podem ter até insensibilidade completa à dor. Isso pode parecer uma coisa muito boa, a pessoa não sentir dor nenhuma, mas essas pessoas têm evidência que elas têm uma expectativa de vida até mais baixa se comparado com as outras pessoas.
Então a dor realmente ela pode ser um problema quando é uma dor crônica, por exemplo, mas uma dor aguda fala muito a favor de você conseguir se proteger de um estímulo doloroso que venha te atacar ou venha querer lesionar algum tecido seu. O fato de você poder sentir dor, ou ter a capacidade de sentir dor, é uma coisa útil até certo ponto. Então essas pessoas que têm sensibilidade completa à dor têm uma menor expectativa de vida. E a gente falou muito dos canais de sódio, mas lembrando também que os canais de cálcio e potássio têm sim participação importante na geração e na condução do potencial de ação, mas principalmente na geração, os canais de sódio são os mais importantes. Então, uma vez que esse potencial de ação ele é gerado principalmente por canais de sódio, ele vai ser propagado ao longo de todo o primeiro neurônio até chegar no corno dorsal da medula. Essa propagação tem vários íons que são importantes e que tem canais específicos para auxiliar nisso, mas os principais íons vocês conseguem ver no slide, que são sódio e potássio. E a transmissão desse potencial de ação ao longo de todo o neurônio, eu coloquei aqui no slide para vocês. Ela é composta por 4 fases. A primeira fase, na verdade, chama fase 0, e a gente fala de fase de potencial de repouso. Ela é dada principalmente por canais de potássio, que ficam colocando potássio para o interior da célula, gerando um interior mais negativo em relação ao exterior. Dá para ver bem aqui que está evidenciado no slide. Na fase 1 é o começo da mudança de polaridade da célula. A gente chama de despolarização. Então, conforme essa parte da célula é estimulada, existe um influxo muito grande de sódio, então pelos canais de sódio, e o interior fica mais positivo em relação ao exterior. É assim que o potencial é propagado, pela alteração de polaridade. Por exemplo, lidocaína, como eu coloquei de exemplo aqui no slide, ela bloqueia canais de sódio e inibe essa fase da transmissão do potencial de ação. Se você pega uma lidocaína ou um outro anestésico local, é assim, agindo nesses canais, que ele impede que a dor se propague. A fase 2 é a fase de repolarização, muito dependente dos canais de sódio e potássio. O interior da célula volta a ficar mais negativo e na fase 3 a célula volta para o seu potencial de repouso. Então esse foi o caminho da dor no primeiro neurônio, desde a sua geração do potencial doloroso, do potencial do estímulo doloroso na periferia, como esse estímulo vira um potencial de ação e como esse potencial de ação é transportado ao longo de todo o neurônio até o córneo dorsal da medula, onde fica a primeira sinapse, que é o tema da próxima aula. Então vamos para a próxima aula?